Isso que você falou é uma coisa que eu já parei para pensar várias vezes. Como a gente acender uma luz vermelha pro fascismo, pro nazismo, ou para essa coisa nunca mais acontecer. Porque a gente aprendeu, deve ter aprendido com a história. Isso. E a gente fica toda hora olhando, e eu sei que toda hora estão apontando. Isso é fascismo, isso é... Mas quando a gente deve acender essa luz vermelha de verdade? Olha, veja só, existe uma... Claro que existe aí, para voltar à palavra, existe uma banalização do fascismo. Termo fascismo, termo nazismo. Inclusive, isso incomoda muito os judeus e, com alguma frequência, com razão. Porque você compara coisas que têm grandezas absolutamente diversas. Não né? pensou igual a mim, é fascista. Então, assim, não pensou igual a mim, é fascista. O cara é já só foi chamado autoritário. de fascista? Já, imagina. Claro, evidente. É um xingamento... Especialmente quando eu tratava mais com o PT, que estava no poder. Então, fascista. O Alckmin foi chamado de fascista. O Alckmin foi chamado de fascista, hoje é vice do Lula. Enfim, mas isso eu até considero um aprendizado bom para todo mundo. É claro que você pode banalizar e o cara é simplesmente autoritário, chato, burro, e você vai lá e lasca um fascista nele. Então, em primeiro lugar, não a banalização. Né? Tem até um sujeito, um americano, que pensou, criou a lei de Godwin, né? Ele diz assim, quando você... Esse é o sobrenome dele. Quando você, depois de uma meia hora de argumentação, ou 10 minutos de argumentação, você já apela ao nazismo, porque você já perdeu a luta, a discussão. É tipo... Não tem mais... como no nazismo. É tipo xingar a mãe quando a gente era moleque. Falou da mãe, apelou. É o nazismo. Agora... Isso é uma coisa, mas o próprio Godwin deu uma entrevista e falou assim, olha, o Bolsonaro, muitas coisas do regime bolsonarista lembram. Vamos lá. Vamos, então, falar de intolerância. A intolerância é um veneno perigoso. É um sinal de alerta. A intolerância é um veneno perigoso. Porque à medida que você elege alguns grupos como se eles representassem o mal e o desvio, você está dando um sinal verde para que essas pessoas sejam atacadas, sejam agredidas. E às vezes isso está nas expressões mais inocentes. Então, assim, porque nós somos no Brasil, vamos defender a família tradicional. Até aí, tá. Vamos defender a família. Ótimo. Até aí mais ou menos, porque o meu vizinho que é casado com um cara, ele é família tradicional? Então... não definiu, por isso que eu tô falando. Até aí tudo bem. Agora vem para a segunda parte. Quando a gente sabe o que quer dizer a família... Mas a família tradicional, eles deixam muito claro, né? Eles especificam. Família tradicional, família homem, mulher e criança e acabou. Acontece que hoje, inclusive, do ponto de vista legal, família no Brasil não é isso. O que é? Não é um núcleo criado. Família é quem estabelece e legaliza o seu núcleo parental, relacional ali. Então, duas mulheres formam uma família, dois homens formam uma família, entendeu? À medida que você cria esse tipo de coisa, né, você já marca um grupo como se ele fosse fora... Você demoniza. Você demoniza. Ele está fora da normalidade. Né? Ele não pertence ao mundo dos normais. Entendi. O próprio Bolsonaro disse uma vez como que a minoria tem de se vergar a maioria. Não, na democracia, o que é a democracia? Um dos conceitos de democracia é que a democracia respeita o chamado valor negativo. Quer dizer, a democracia se afirma também negativamente. O que isso quer dizer? É democrático eu não ser como a maioria. Desde que, obviamente, eu não esteja cometendo nenhum crime. Claro. Aliás, é só a democracia que permite essa presença da minoria. Porque naturalmente a maioria ela vai dominar e vai reinar. E é por isso que não existe, por isso que não existe racismo reverso, isso é uma tolice. É por isso que não existe discriminação contra heterossexuais, isso é outra tolice, né? Racismo reverso é o quê? Não aguento mais ser branco. Nossa, olha, eu sou tão discriminado sendo branco, onde quer que eu entre, as pessoas se olhando. Não, isso é besteira, claro que não existe racismo. Agora, então tem isso, né? Ou então, por que não tem o dia do orgulho hétero? Não tem o dia do orgulho hétero porque hétero não precisa se afirmar como hétero. Por quê? Todo mundo é hétero. O mundo é hétero, ele é organizado para a heterossexualidade. Quantos são os homossexuais? Sei lá, pode variar segundo as contas de 5% a 10%, não sei. Tem até uma piada do Luis C.K. que ele fala que... Putz, ele vai fundo, ele fala a vantagem de ele ser branco é que ele pode pegar uma máquina do tempo e voltar para qualquer período histórico que ele tá tranquilo. Claro. Um negro. Imagina, dependendo de onde ele cair,
ele não volta. No Brasil. É. No Brasil, negros, coisa de 11, 12%, com os pardos chega a 56%. Pegue desde o lugar em que as pessoas moram até a renda, e você vai ver que você tem um histórico aí do que o Silvio de Almeida, meu querido amigo, que foi quem cunhou a expressão, o chamado racismo estrutural. O racismo estrutural não é uma frescura, é uma realidade, é uma evidência. Vá a qualquer restaurante caro e veja quantos negros estão lá. Não tem. Não tem. A gente tava falando aqui, né, de bebê aqui. O Lene, por que ele nem pensa em beber? Porque ele vai ser parado, com certeza, numa blitz. Não é? Já parou bastante? Não, eles me param antes de saber se eu bebi ou não. Me param claro. Para porque é negro. Para porque é negro. Para porque... Onde já se viu um negro usar esse cabelo? Entendeu? Ele poderia ser negro, mas pelo menos tem um cabelo decente, né? Como esse negro pode ter um carro? Não é isso que fala? Tem um carro? Como? Carro? Peraí, mas que carro é esse? Não, eu não tô acostumado a ver negro nesse carro. Né? E aí você fala, mas o policial de fato não está acostumado, existe isso. Uma coisa que não, fala não é nem porque ele está achando realmente, é porque dentro da experiência dele, dentro da experiência ele foi criado para acreditar nisso. E aí as pessoas, outro dia um imbecil falou assim, fica falando que as balas perdidas matam criança preta, fica parecendo que a bala perdida procura a criança preta. Não, imbecil. Que a maioria... O imbecil é o seguinte, é que a polícia chega fazendo aquilo que faz em confronto com o narcotráfico nas áreas ocupadas pelos negros. Exato. E por isso as crianças morrem lá. Entendeu? É por isso que não acontece. Já aconteceu, mas geralmente não é no asfalto de Copacabana que uma bala encontra uma criança. É no morro. Não é? E se encontrasse no asfalto de Copacabana, não seria uma criança preta. Agora, a bala encontra no morro. E aí o número absurdo de crianças negras mortas por balas perdidas. Não é que assim, vou matar a criança negra. Não é isso. Isso acontece como decorrência de um conjunto de exclusões que tem história. Né? Então, Então a gente estava falando. Primeiro, então, dos sinais vermelhos, né? Esse espantalho, de você achar alguns espantalhos. Isso, você arruma alguns espantalhos. Somos nós contra eles. Nós contra eles. Por quê? Porque você não tem uma coisa melhor para propor, isso arrebanha muita gente. Qual é o motivo disso? Porque você tem uma parte das sociedades, da nossa também. Primeiro, há, sim, a defesa pura e simples de privilégios. Tá. Que alguns se sentem... E também alguém precisa levar a culpa, né? Se sentem muito confortáveis em fazer, né? A defesa do privilégio puro e simples. Segundo, que existe uma tendência, né, como diria o Mencken, um jornalista americano, para as respostas simples e erradas para problemas difíceis. Tá. Bom, tem bandido? Tem bandido. Vou chegar arregaçando lá, mato tudo e está tudo resolvido. Né? Sem que eu me interesse em saber como é que aquela situação chegou ali. Como é que aquela situação de exclusão chegou ali. Né? Tem o dono do morro, vou lá e mato o dono do morro. Eu mato o dono do morro, surge um outro dono do morro, porque não há Estado ali. Entende? Então, assim, existem essas soluções simples e erradas para problemas difíceis. Há a defesa dos privilégios. Há o estranhamento do outro. Todos nós, né? Todos nós tendemos para uma situação de tribo. É um cuidado que a gente precisa ter. Todos nós tendemos para isso. Eu me comportar como... De eu me comportar entre os meus iguais. O Sartre tem um livro, um texto, Considerações sobre o Racismo, que ele fala um pouco disso. Assim, existe um certo racismo que é quase assim... Lance do inferno são os outros, né? Que é a frase dele também, né? Existe um certo racismo que é quase... Só que ele está falando uma perspectiva muito individual. Mas existe um certo racismo que é assim, quem é que se parece comigo? Quem são os meus? Quem é o meu igual? Aquilo que não sou eu me causa, em princípio, um certo estranhamento. Se eu estou numa sociedade violenta, com um governo violento, com uma educação errada, que em vez de me ensinar a compreender, me ensina a discriminar, me ensina a afastar, eu introjeto aquele valor. E muitas vezes, e aí o Silvio de Almeida fala do racismo estrutural, isso se incorpora ao meu jeito de ver o mundo. Eu posso até não ter a culpa individual, muitas vezes, né? Claro que tem o racismo começa militante a permear as minhas decisões. Começa a permear minhas decisões, a minha percepção de mundo. Faz sentido.